Eu gostaria que os irmãos pudessem, nesse instante, abrir as suas Bíblias lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse é um assunto que eu tratei dele na semana passada, na nossa igreja, na FAET, mas eu acho que é de suma importância a gente lembrar sempre de quem nós somos como igreja. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 17. Mas o texto, na verdade, eu quero caminhar com ele até o versículo 23, que Paulo está em todo esse capítulo, tratando daquilo que de fato a igreja é. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 ao 17, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E Paulo vai continuar falando, irmãos, aqui nós já ouvimos um texto que nos fala exatamente nesse assunto, de que nós somos de fato igreja de Deus. Paulo aqui no capítulo 3 de Corinto, ele está tratando dessa necessidade de que a igreja compreendesse o que ela é, o que a igreja é. Às vezes a gente pensa, o que é a igreja? É uma pergunta fácil de responder ou uma pergunta difícil? Depende, Parece ser fácil, mas não é uma pergunta fácil. O que é de fato a igreja? Muitos associam um prédio. No contexto que nós vivemos, no contexto bem religioso e mais tradicional, as pessoas associam a igreja como templo. Passa perto do templo, e já pensa, está uma igreja ali. Mas Paulo não está falando disso. Isso pode fazer parte desse contexto. A igreja primitiva, por exemplo, não tinha templos. Eles reuniram mais de 300 anos sem templos. O modelo de templo que nós temos hoje, o modelo de liturgia, inclusive, ele vem muito da questão das sinagogas e não do templo do Velho Testamento. Então nós podemos, no decorrer da nossa vida, fazermos alguma confusão sobre o que seja a igreja. E Paulo está tratando aqui, nos versículos 1 a 4, dessa igreja como família de Deus. E fala dessa igreja como uma igreja, no caso específico da igreja de Corinto, uma igreja que estava vivendo momentos de divisões, de brigas jurídicas, irmãos gerando confusão com outros irmãos, Ele trata disso aqui nos textos, aqui a partir do versículo 1, e ele vai até o versículo 9 falando desse assunto, e fala da igreja como lavoura de Deus, e dos membros, aqui agora do 10 ao 23, como membros de igreja que são templos de Deus. E quando nós pensamos em templo, a gente sempre pensa, às vezes, no templo mesmo, mas a verdade é que nós somos a habitação de Deus. O texto que nós lemos fala exatamente isso. Nós agora já somos a habitação do Espírito de Deus. Nós não somos mais pessoas que não estão aí, ou que estão aí por aí andando de qualquer forma. Então, nos versículos 10 a 23, ele trata disso. Cada pessoa salva é uma habitação, é a casa, é a morada do Espírito de Deus. E nesse sentido, nós somos, como igreja comunitária, o local onde Deus habita, mas nós somos individualmente a habitação de Deus. Imagina o seguinte: cada um de nós somos como se fôssemos uma luz que brilha. Juntando todas as luzes, o brilho é muito maior.
Eu li uma história um dia, não sei se eu já mencionei para os irmãos aqui, mas de uma igreja, acho no norte da Europa, na época que não tinha luz elétrica, né? Isso não tem muito tempo assim, né? E as pessoas iam para a igreja com uma pequena lanterna, uma lamparina, né? Uma candeia. E aí, o primeiro que chegava lá, alguém lá do alto da montanha, e alguns países europeus têm essa característica, né? São países montanhosos, como o caso da Escócia, o próprio país de Gales, né? E outros mais. E aí a pessoa chegava, de longe alguém via que chegou alguém na igreja, porque os vitrais eram muito bonitos, e aí alguém viu que clareou alguma coisa. E veio um segundo, um terceiro, até que quando todos chegavam na igreja, a igreja ficava toda iluminada. E quem olhava de fora, via os vitrais belíssimos. Então esse é um aspecto da habitação de Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos morada de Deus, e onde nós chegamos, nós vamos criando um ambiente que muda todas as coisas. Isso me fez lembrar, me veio à mente agora, essas coisas que vêm na mente agora, assim, é um perigo, né? Mas a gente estava em Piuma, em 94, 97 na verdade, ainda lembrei isso. E aí a gente estava lá num local assim, espaço largo, agora eles já construíram lá, certamente, né? Mas na época eram uns 4 ou 5 lotes ou mais, tudo livre. E aí tinha um palco lá, eu falei, vai ter um show aqui. Eu falei, não, o Fernandinho vai cantar aqui. E não é todo dia que você tem um privilégio desse, né? Foi quando aconteceu uma enchente em Campos, e a casa dele, inclusive, foi invadida pela água. E aí chegou lá, a gente foi mais cedo, chegou algumas pessoas, ele chegou por lá, e começaram, e de repente a gente olha assim, que estava tudo lotado de gente. O ambiente já mudou. Todo mundo cantando. Essa é a ideia, nós somos templo de Deus, individualmente. Mas à medida que a gente vai juntando com outros templos de Deus, as coisas vão tomando vulto, a coisa vai tomando volume. E a Bíblia diz que, por fim, lá na eternidade, e a Bíblia fala isso, que há multidão e multidão, almas aos milhares, aos milhões que adoram a Deus. E nesse sentido nós temos que entender que nós somos a habitação de Deus. Ele diz, cada um de nós precisamos entender isso. Aí Paulo vai começar dizendo sobre essa questão dessa construção desse templo na nossa vida. E ele apresenta aqui pelo menos 4 caminhos nesse sentido. O primeiro deles é o fundamento correto. Nós não podemos construir a nossa vida sobre um fundamento falso. E ele inicia de uma forma muito interessante, dizendo o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, no versículo 10, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo trabalha aqui, e para nós entendermos isso, ele fala que ele lançou o fundamento, mas pela graça de Deus. Ele não lançou o fundamento porque ele era um apóstolo assim, o cara, né? Não, ele lançou o fundamento pela graça de Deus. E que fundamento é esse? Nós já vimos aqui na leitura de Efésios, esse fundamento é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós não podemos viver e nem pregar um evangelho que não seja fundamentado nos apóstolos e nos profetas, ou na ordem inversa também. Então é interessante que a palavra que ensina os apóstolos e profetas é a ideia, também no texto de Efésios, de que Cristo é a pedra angular. O que seria essa pedra angular? Hoje a gente faz construções de várias maneiras. Há um tempo atrás faziam um negócio chamado baldrame, agora estão fazendo uma laje no chão e já constrói ali em cima, isso agiliza, fica mais barato, etc. Mas no passado, as casas, e muito provavelmente a gente já viu várias delas, principalmente em fazendas ou cidades antigas, como as nossas, né? Congonhas é uma delas, Lafayette e outras mais. Nessas cidades mais antigas ou fazendas, você sempre vai encontrar algumas pedras maiores na esquina do alicerce. É uma pedra para dar ângulo e para dar sustentação à casa. É a partir dela que você caminha. Hoje, isso não é comum. Vai lá e faz de outra maneira. Mas Paulo está dizendo o seguinte: eu estou edificando sobre o fundamento como prudente construtor, e outro vai edificar sobre ele. Mas Jesus é essa pedra angular. Ele é aquele que sustenta a igreja. Então nós não podemos pregar nenhuma coisa que não esteja fundamentada na palavra de Deus. Daí, a coisa mais importante que nós temos em primeiro lugar é o fundamento correto. Será que nós edificamos sobre o fundamento correto? E aí ele vai dizer lá em 1 Pedro,
2:5, né, o apóstolo Pedro vai dizer: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós não podemos, em momento algum, criarmos outro fundamento, lançarmos alguma coisa que não esteja de acordo com esse fundamento. Não importa o que os outros fazem para crescer. No Brasil, a gente tem muita, assim, as pessoas, as igrejas, já têm muita preocupação com o crescimento, né? E é claro que também é negativa a ideia, o importante é ter uma igreja boa, mas não o crescimento. Ao contrário, uma igreja boa vai crescer. Uma mulher saudável dentro de uma idade propícia, ela vai ter filhos, naturalmente. A igreja boa vai crescer naturalmente. Mas tem gente que cria situações para que a igreja cresça de qualquer jeito, e aí nós estamos diante de um problema. Paulo está dizendo, em outras palavras, que o nosso fundamento tem que ser correto. Nós não podemos negociar o evangelho. O fundamento é o próprio Jesus Cristo. Ele vai dizer isso no versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A nossa pregação é sempre Jesus. A pregação não muda nunca. Às vezes as pessoas, mas sempre o pessoal volta na mesma coisa. Sim, porque o fundamento é Jesus Cristo. Nós não podemos pregar nada além de Jesus e nem aquém de Jesus. Então ninguém pode mudar esse fundamento sem o risco sério de levar a casa à ruína. A gente observa hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas que têm, muitas igrejas, na verdade, né, que começaram a construir sobre fundamentos que não têm durabilidade. Isso é um problema muito sério, porque uma hora isso vai desabar. Os líderes podem ser bênção na vida da igreja, mas eles passam. Os pastores podem ser bênção, mas eles morrem, eles vão embora. Quem é que é o fundamento da igreja? Jesus Cristo. E Paulo deixa isso claro: lancei o fundamento como prudente consultor, e outro edifica sobre ele. Imagina o seguinte: no caso específico da igreja de Corinto, da igreja de Éfeso, Paulo anunciou o evangelho ali para eles, mas Paulo morreu, veio um outro pastor, veio um outro líder. No contexto das nossas igrejas, alguém inicia, alguém caminha, alguém, né? Mas nós não estamos aqui permanentemente. Nós deixamos a igreja, seja porque partimos, seja porque morremos, seja porque aconteceu alguma coisa, o fundamento continua sendo Cristo. É muito perigoso quando a igreja fundamenta-se em alguma liderança. É extremamente perigoso quando a igreja acha que aquela liderança específica, seja lá quem for, é o fundamento da igreja. Então a igreja não vai prevalecer com esses fundamentos humanos. Eu estou em Lafayette, via Congonhas, né? Menos, é claro, mas há 34 anos. E eu sempre digo à igreja: irmãos, o fundamento da igreja não sou eu, não são os presbíteros, o fundamento da igreja é Cristo. A gente é passageiro. Por mais que isso possa ser estranho para a gente, não, às vezes alguém pode chegar perto da gente e falar assim: eu não queria que você morresse. Eu também não queria morrer, mas uma hora eu vou, né? Não é verdade? O fundamento é Cristo. Então não há outro jeito. A igreja prevaleceu no meio das perseguições, das lutas, prevaleceu no meio de uma perseguição horrível de Nero e de vários imperadores romanos, sem dinheiro, sem nenhuma influência na política, né? Mas ela conseguiu prevalecer. Por quê? Ela estava fundamentada sobre Jesus. O que a gente vê hoje, no geral, são muitas igrejas que estão fundamentadas sobre nomes de pessoas. É a igreja do fulano de tal, é a igreja do apóstolo tal, não sei de quem. Isso não vai durar muito tempo. A igreja precisa ser fundamentada sobre Jesus, e ela vai prevalecer independentemente do mundo que nós vivemos, um mundo secularizado, um mundo pecaminoso, enfim. Às vezes ela é mais visível, às vezes ela é menos visível, às vezes ela está mais forte, do ponto de vista de igreja militante, às vezes ela está menos forte, mas ela vai prevalecer. Nós temos, por exemplo, uma situação delicadíssima na Europa. O Fortunato, que é amigo nosso, que é pastor em Gales, ele disse: Edilson, aqui em Gales
as maiores igrejas têm 50 membros, 40 membros. Ele falou, isso aqui não é bom para mim não. A minha igreja, uma igreja batista lá, é a maior igreja dessa região de Gales. Tem 40, 50 membros. O templo deve caber umas 300 pessoas. Mas é a maior igreja. E às vezes a gente recebe um membro ou outro aí. 1 por ano, 2 ou 3. Agora tem igrejas aqui com 10 pessoas, com 15, com 8. E tem igrejas, muitas dessas igrejas estão sem pastores. Eles não têm sequer a condição de manter ou de ter um pastor ali. E eu estou falando da velha Europa, que tem um poder aquisitivo imenso. A igreja lá hoje está enfraquecida, mas já foi forte. Então, nesse sentido, a igreja às vezes é mais visível, às vezes é menos visível. Nós temos em algumas regiões da África igrejas muito fortes, grandes, fortes. Tivemos na América do Norte igrejas fortíssimas e a coisa também tem diminuído. Então, por quê? Porque às vezes esquecemos do fundamento. E Paulo fala, eu edifiquei como prudente construtor. E ele vai dizer, porque o fundamento sobre o qual eu edifiquei foi Jesus Cristo. Então não existe outro meio de salvação senão Jesus. Não existe outro lugar para edificar a igreja senão sobre Jesus, que é a pedra angular. Nós precisamos, como construtores agora, sermos habilidosos. Quem entende de construção, ainda que seja pouco, sabe que uma casa tem que ter nível, tem que ter prumo, tem que ter esquadro. São coisas comuns, você pode não saber usar isso, mas você sabe. Esse quarto está fora do esquadro, esse quarto está fora de nível, ele está pendurado para um lado, né? A mesma coisa é conosco, nós temos que construir com habilidade. Paulo vai falar para a gente, no outro momento, que nós somos esses tijolos que são edificados sobre Cristo. Ele é o rei, ele é o Senhor, ele é a base, mas nós temos que saber como é que a gente edifica. Por isso o fundamento tem que ser a palavra de Deus. Lá em Mateus 7, Jesus nos ensina muito claramente, depois de encerrar o Sermão do Monte, lá no versículo 24 do capítulo 7, ele vai começar dizendo para aquele povo, a quem eu compararei, falando do que ele está falando, eu comparo aquele que edificou a sua casa sobre a rocha como um homem prudente. Ele edificou a sua casa sobre a rocha, vieram as tempestades e tal, e etc. O outro edificou a sua casa na areia. Foi muito mais fácil, foi muito mais barato, foi muito mais rápido. Quando você olha para as duas casas, são iguaizinhas. Mas veio a tempestade para aquela que estava edificada sobre a rocha. E veio a tempestade que estava edificada sobre a areia. Não derrubou a que estava sobre a rocha. O vento bateu lá. Mas a outra caiu e foi grande a sua ruína. Então nós precisamos lembrar que a igreja não é muito diferente disso. Nós precisamos edificar sobre a rocha que é Jesus. O fundamento da palavra e em Jesus Cristo. E o texto aqui, nesse sentido, falando que os crentes são santuários de Deus, e por isso a ideia que a palavra original é a presença pessoal de Deus que habita no nosso espírito, o Espírito de Deus que habita em nós. Então Deus nos chama a essa comunidade de crentes, embora o santuário aqui esteja no singular, mas o verbo está no plural, vós sois. Isso está agora falando da igreja como um todo. Nós temos responsabilidades, não somente de liderança, mas também uns com os outros, de ajudarmos para que a igreja seja edificada corretamente, sobre o fundamento certo. Então esse é o primeiro aspecto, a igreja precisa ser edificada sobre o fundamento certo. Uma pessoa cuja vida não está fundamentada na palavra de Deus, ela não vai aguentar as tempestades que vêm sobre a vida dela. Às vezes está tudo bem, mas a gente não sabe se está tudo bem daqui a meia hora. Eu estava numa época, o primeiro discipulado que nós fizemos em Lafayette em 2012, não lembro o mês, mas aí já é meio demais, mas eu acredito que por volta do mês de março, abril, bem no início, e tem tempo isso, né? E aí, um irmão recebeu uma ligação, da família, falando que o pai dele havia sido acidentado e tinha morrido. O pai bebia, foi atropelado, por um caminhão, e aí eu parei e pedi um presbítero que estava junto com a gente, falei, você podia dar uma ajuda para ele lá? Continuou o discipulado, ele foi lá ver. Estava tudo normal, bastou um telefonema. Não estou falando que vai acontecer coisas ruins com a gente não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que estar preparado espiritualmente, inclusive para as lutas espirituais que vêm para a nossa vida.
O inimigo não dorme. A Bíblia diz que ele trabalha estratagemas para atrapalhar a vida da gente. Então nós precisamos estar edificados sobre o fundamento certo. Deus é injusto, levou meu filho, fez... Gente, se nós tivermos no fundamento que é Cristo, a gente sabe que Deus está em todas as coisas. E Ele tem propósito em tudo. Então, primeiro, nós precisamos edificar sobre o fundamento correto. Segundo, nós precisamos usar o material correto. Os versículos 12 a 17, ele vai falar dos materiais. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque esta será revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus sois vós, é sagrado. Então, nós precisamos, além do fundamento correto, construirmos com o material correto. Quando Paulo fala aqui, ele usa duas categorias de material. Uma, ele fala de ouro, de prata e pedras preciosas. A outra ele fala de madeira, feno e palha. De cara nós já sabemos que tem uma diferença grande nisso, não tem? Ouro, prata e pedras preciosas é muito difícil de encontrar e é caro. Mas é um material durável, belo, consistente. O ouro, por exemplo, ele é purificado pelo fogo, né? Tamanha a sua resistência nesse sentido. Quando ele fala de madeira, feno e palha, ele está falando de material que é fácil de encontrar, que é relativamente barato se comparado ao ouro e à prata. Aliás, o ouro anda subindo cada vez mais, né? Tem pedras preciosíssimas, que são valiosíssimas. Agora, madeira, feno e palha não tem tanto valor assim, tem um valor razoável. E Paulo então fala desses dois tipos. O material bom é um material escasso, é um material que você não encontra em qualquer lugar. Se você precisar de capim, você encontra capim rapidamente, mas você não encontra ouro rapidamente. Você não encontra pedras preciosas com facilidade. E também a madeira, feno e palha não tem resistência. Ela serve para algumas coisas, mas não serve para tudo, não é? E nesse sentido, então, esses materiais são temporários, são mais fáceis, mais baratos. E nesse sentido, quando nós pensamos de material, o que Paulo está dizendo aqui? Segundo a maioria dos comentaristas, ele está tratando de material que é uma doutrina verdadeira e de material que é uma doutrina falsa. Aquele que constrói sobre o fundamento, usando ouro, prata e pedras preciosas, ele está construindo como um evangelho correto, anunciando a Cristo como fundamento, pregando a palavra de Deus corretamente. Mas aquele que anuncia o evangelho para que seja legal ao ouvido das pessoas, para que seja palatável, né? É uma pessoa que está construindo com palha, feno e madeira. Ouro, prata e pedras, nessa metáfora, representam esses materiais firmes, símbolo do ensinamento verdadeiro, que ele passa pelo teste do juízo, ele passa pelo teste do fogo. A madeira, a palha e o feno não, são materiais mais fracos e representam os falsos ensinamentos, ou aqueles pseudos ensinamentos que dá na mesma, né? Que a pessoa chega com uma ideia de verdade, mas é mentira. Por quê? Aí Paulo vai dizer isso mais à frente, mas são ensinamentos segundo a sabedoria do mundo. Segundo a sabedoria do mundo. E nesse sentido, quando nós olhamos para o texto, por que algumas pessoas utilizam materiais tão baratos para construir sobre uma edificação que está tão bem fundamentada, que é Cristo? Paulo mesmo chega a dizer, vocês começaram bem, aos Gálatas, né? Mas vocês estão desviando. Vocês estavam bem com Cristo, agora vocês inventaram um monte de coisa aí. O que Paulo está dizendo com isso, irmãos, é que a igreja
não pode ser construída com um evangelho misturado com filosofia, misturado com a pregação da prosperidade, muito comum nos nossos dias, e muito menos misturado com um evangelho que aceita tudo. Nós temos que tomar cuidado com isso. O evangelho aceita todos. Jesus convida a todos, mas ele não aceita todos. Jesus, quando dá a grande comissão para os discípulos, ele diz: "Ide, portanto, fazei discípulos das nações", ele fala, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ou que eu vos tenho ensinado. Então, um evangelho misturado com filosofia humana, um evangelho que aceita tudo, não é um evangelho verdadeiro. É aí onde Paulo fala: isso é palha, isso é feno, isso é madeira, isso vai acabar. E Mateus então deixa isso muito claro. Corremos o risco, irmãos, de pregarmos um evangelho centrado no homem também. O que as pessoas querem ouvir? Com isso eu não estou dizendo que nós não temos que ter sabedoria para pregar o evangelho. Jesus foi muito sábio. Ele está passando perto do mar ali, ele dá uma lição sobre aquilo. Ele está vendo as árvores lá, os lírios do campo, as aves, ele ensina com isso. Isso nós deveríamos aprender como pastores, como líderes. Jesus é esperto nesse sentido. Ele utiliza o momento certo para poder explicar para as pessoas. Ele está numa situação lá, ele está falando de pão. Não era de pão que ele estava falando, mas ele ensinou isso para as pessoas. Mas muita gente prefere um evangelho centrado no homem, onde as pessoas são, vamos dizer assim, bajuladas, né? Gosta de algo que as leva para cima. Irmãos, uma pregação de autoajuda chama a atenção das pessoas. Pega esses caras aí da internet, que eu não vou dizer o nome de nenhum deles, não conheço alguns aí pela internet. Vai ter uma palestra sobre isso, aquilo, autoestima, lá não sei onde, o ingresso é 400 conto, lota de gente. Porque a pessoa quer ouvir que ela é bonita, que ela é forte, né? Que ela está bem, que ela é inteligente. Isso não é o evangelho de Cristo, não é para a igreja. Com isso eu não estou dizendo também que nós não podemos nem devemos elogiar as pessoas, ajudar as pessoas. Tem gente que está para baixo e precisa: meu filho, confie em Jesus. É diferente. Mas o que Paulo está dizendo é que esse evangelho que nós pregamos tem que ser pregado com o material correto, uma doutrina correta, um evangelho certo. Às vezes o evangelho nos humilha. Às vezes o evangelho nos faz prostrar diante de Deus. Cara, estou tudo errado. Eu estou todo errado, né? Para Paulo, essa pregação de autoajuda, vamos dizer assim, é uma pregação que é palha. Então nós não precisamos de uma pregação de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Se Deus não intervir na nossa vida, não tem jeito. O teólogo Charles Rod afirma: em consistência com contexto, ouro, prata e pedras preciosas pode somente significar a verdade, e madeira, palha e feno, o erro. Temos muita pregação errônea. E aqui eu não estou falando, gente, nós pregamos, como Paulo fala aqui, segundo a graça, nós pregamos pela graça de Deus. E muitas coisas nós vamos entender plenamente na eternidade, não tem jeito. Mas o que está dizendo aqui é pregação frontalmente contrária à palavra de Deus. O material bom, nobre, duradouro, ele permanece, ele resiste ao fogo, ele resiste ao julgamento. Tais materiais não são encontrados na superfície, não são encontrados com facilidade. Nós precisamos aprofundar, para cavar, para correr atrás disso, né? Agora, a palha, o feno e a madeira é muito mais fácil de encontrar. Isso é a sabedoria humana. E Paulo fala: gente, não adianta, nós não crescemos espiritualmente, nós não desenvolvemos espiritualmente se nós não estivermos firmados na palavra. A sabedoria de Cristo não é a sabedoria desse mundo. Quando edificamos nossas vidas com materiais rasos, nós vamos ver, no fim da história, isso tudo vai ser queimado, destruído. Virará uma grande montanha de fumaça. E é claro que o texto aqui não está falando de uma condenação eterna, está falando de um galardão, né, que Deus certamente tem para aqueles que o amam. Então, no último dia, muitos ministérios vão transformar em cinzas, porque não estão
edificado sobre Cristo. Então o fundamento precisa ser correto, o material precisa ser correto, mas em terceiro lugar nós temos que ter um plano correto. Versículo 18 a 20, ele vai dizer: ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estúpido para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, e portanto está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. O que ele está dizendo com isso, irmãos? Se nós quisermos construir do jeito correto, nós precisamos usar o plano correto. Ninguém constrói uma casa sem uma planta, não é verdade? Por mais rudimentar que ela seja, você faz um desenho no papel, tantos metros para lá, não sei o quê. Se você não sabe desenhar, você procura alguém, mas você precisa ter uma mini planta. Você não chega no terreno, bota a linha aí, vamos marcar aqui. Ah, depois a gente vê. Não, você tem que ter uma planta. Aqui vai ficar o banheiro. Você pode até mudar de lugar, né? Mas você tem que ter uma planta para começar essa história. Às vezes, o que você estiver fazendo, alguma coisa tem que ser ajustada, mas tem que ter uma planta. E nesse sentido, Paulo está fazendo aqui um contraste sobre essa sabedoria mundana. A sabedoria mundana não é uma sabedoria ruim. Vocês acham que é ruim uma pessoa ser um médico excelente? Não. Um grande filósofo? Um grande matemático? Físico? Não. Mas o que quer dizer é o seguinte, que isso não serve para edificar a igreja de Cristo. Claro que se nós temos lá na igreja uma pessoa crente, filha de Deus, que o Espírito Santo habita e é pedagoga, é muito bom, hein? Mas ela não vai ensinar as crianças de acordo com o modelo que ela conheceu lá fora. Ela vai ensinar de acordo com a palavra, ela vai usar a didática para ensinar de acordo com a palavra de Deus. E às vezes eu fico olhando isso, tem umas irmãs lá na igreja, e aqui também deve ter, né? Que elas ficam lá durante a semana preparando historinha para as crianças, cortando papel, arrumando não sei o que, né? Tem toda uma didática. Isso é útil? É, mas não é com esse fundamento daquilo que ela aprendeu lá fora, que o médico aprendeu, que o advogado aprendeu, que ele vai construir a igreja. É isso que Paulo está dizendo. A sabedoria do mundo não funciona dentro da igreja. Eu falava hoje sobre eleição de presbíteros e diáconos. Nós não elegemos de acordo com o modelo do mundo. Vamos lá e colocamos o nosso voto na urna eletrônica. Nós elegemos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, a gente olha para as pessoas como membro da igreja e fala, eu percebo nesse irmão que ele é uma pessoa de Deus, ele pode ser um candidato a presbítero. Então os valores do reino de Deus são invertidos. O sistema mundano é avesso a Deus e a sua vontade. É muito ruim e perigoso quando um crente usa o sistema mundano, as leis desse mundo, tentando fazer as coisas no reino de Deus. Não, tem muitas leis nossas que são perversas, né? E virão outras perversas. Nós temos que obedecer a lei, sim, até quando essa lei não nos faz desobedecer a palavra de Deus. Mas tem leis que não servem para nós. Nós temos um contexto no Brasil que tem uma visão sobre o aborto. Tá, é um contexto de lá. Não adianta a gente brigar com isso, que eles não vão mudar a lei. Elas vão mudar sempre a pior. Mas nós sabemos, biblicamente falando, com raríssimas exceções, é claro, que a gente tem as questões realmente complicadas aí nesse assunto, nós não vamos adotar o aborto como prática na nossa vida. E isso é importante. Então o entendimento disso, porque nós temos um entendimento espiritual, nós temos que ter a planta correta, e a planta correta é a palavra de Deus. Então as leis do mundo são leis contrárias à palavra de Deus no geral. Não são todas, mas são. A sabedoria do mundo é loucura. Isso não significa que os nossos estudos não são importantes, mas significa que não adianta pegarmos a matemática ou alguma coisa desse tipo e tentar aplicá-la por si só na igreja, né? Os métodos do mundo não servem para a igreja. As coisas de Deus não podem ser avaliadas de acordo com as normas filosóficas, por exemplo. Não. Aquilo que o mundo valoriza, irmãos, o reino de Deus despreza. E aquilo que o reino de Deus valoriza, o mundo despreza. Basta você conversar com algumas pessoas, elas vão dizer, vocês são muito ultrapassados. Isso é uma ideia, né, que não existe mais. Por quê? Porque nós seguimos a palavra de Deus. Então o reino de Deus tem valores invertidos em relação a esse mundo. Da mesma forma, a igreja não é uma empresa, muito menos uma empresa secular.
A igreja primitiva, como eu disse, ela cresceu no meio das perseguições, das lutas, dos problemas, governos tiranos, e ela continuou crescendo. Cresceu e cresceu. Então não é a política que faz a igreja crescer, não é o governo que faz a igreja crescer, é o Espírito Santo de Deus em nós, que nos dá graça para anunciar o Evangelho verdadeiramente. Então eles cresceram porque era um povo unido e um povo que tinha de fato, era a habitação do Espírito Santo e tinham ciência disso. Nós somos igreja. Em último lugar, além de construirmos sob o fundamento correto, nós construímos também com o plano correto, com o material correto, mas nós também precisamos construir com a motivação correta. Aí que começa, agora vem para o interior da nossa alma, né? Nós temos um plano correto, fundamento correto, mas qual que é a motivação? Um dia, um colega nosso, não vou dizer o nome não, porque o negócio vai para a internet, né? Nós fomos na casa de um parente dele, e aí ele falou, rapaz, casa bonita. Ele falou, minha irmã, não sei o que lá, cunhado, construiu essa casa aí. E tá, não, aquilo ali é tudo lote dos amigos dele. Ele comprou um lote lá, aí os amigos ficaram sabendo, o cara foi lá e comprou o lote do lado, o outro foi e comprou, eles ficam competindo entre eles. O cara vai construir uma casa aqui, até agora já construiu, muito mais chique do que a do meu cunhado, porque eles gostam disso, né, que meio que aparecer. A fundação dessas casas era a mesma, mas a motivação da construção era outra. Um queria ser maior do que o outro. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente até é crente, mas qual que é a motivação? Por que a gente está aqui hoje? Por que a gente busca a Deus? Irmãos, eu busco a Deus todos os dias de madrugada. Eu tenho um problema comigo que madrugada é para dormir quando a gente consegue, né? Não sei, ontem eu acordei com um pessoal 4:30 da manhã fazendo alguma coisa lá no Cristo lá. Era uma missa, alguma coisa desse tipo. Eu até assustei com aquilo, 4:30 da manhã. Ótimo, não é problema a gente orar de madrugada, mas a questão não é qual é a motivação. Para chegar na igreja, irmãos, essa madrugada está, entendeu? Estou jejuando, tem não sei quanto tempo. Não, a motivação correta é importantíssima. Se quisermos construir do jeito que Deus quer, nós devemos construir com a motivação certa. Essa motivação está descrita aqui nos versículos seguintes. A principal motivação precisa ser a glória de Deus. Ele vai dizer no versículo 21 em diante: Porquanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as coisas presentes, melhor dizendo, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O que Paulo está dizendo isso? Ele está, nesse texto, batendo contra esses irmãos que diziam lá, eu sou de Paulo. Ele vai dizer aqui, a partir do primeiro versículo, eu sou de Paulo, eu de Apolo, o outro mais que eu sou de Cristo. Qual é a motivação? A motivação precisa ser correta. Quando buscamos em tudo, irmãos, a glória de Deus, as coisas ficam mais fáceis. A igreja vai caminhar. Você faz um bolo de aniversário para a igreja, para trazer para o culto, né? Alguém fez aí? Não, né? Também não é aniversário da igreja, né? É para a glória de Deus. Ronaldo Edoro contou para a gente uma história que a irmã fez um bolo lá de aniversário da igreja, não sei quantos anos, e levou, e o pobre do pastor, empolgado com o negócio, tanta coisa para resolver, esqueceu de agradecer a irmã. Fez igual eu ontem, esqueci de agradecer os irmãos que ajudaram lá no louvor e tal, né? Eu estou agradecendo os irmãos que têm vindo aqui ajudar, nesses dias que o pastor Hermes está de férias, né? A gente esquece, e a irmã ficou chateada, porque o pastor esqueceu de agradecer, não falou que ela fez o bolo. Eu acho que o pastor está errado, mas ele erra também, nós erramos, né? A irmã podia ir embora para casa tranquila se ela fez para a glória de Deus. Quando é para a glória de Deus, nós não temos que reclamar, nós fazemos para Deus. Então a motivação correta é importantíssima. A principal motivação da sua vida em estar aqui, em fazer as coisas, em ser dizimista, em ser ofertante, é para a glória de Deus. A motivação tem que ser correta. Eu sei que às vezes a pessoa que não conhece o Evangelho direito, ela tem motivação, não, eu vou levar meus filhos para a igreja que eu quero que eles cresçam na igreja. Eu já ouvi de pessoas que não são crentes, não quero que a minha esposa leve os filhos lá para a sua igreja, que também não é minha, né, mas eles falam assim, né, porque eu quero que eles cresçam lá. Eu tenho medo, eu tenho filha, né, eu tenho medo delas desviarem, né, essas coisas todas.
motivação da pessoa não está. Eu sei que um cristão verdadeiro não teria essa motivação, pelo menos eu espero, né? Então a igreja de Corinto era muito orgulhosa, eles se achavam, e Paulo teve que tratar com eles sobre isso. A gente está errado. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos apenas pessoas que Deus usou. Ele fala, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces. Eu plantei, Apolo regou, mas crescimento veio de Deus. Nós não somos nada. Daí começa o versículo, segundo a graça que Deus me deu. Então, se você canta, se você toca, se você prega, se você é pedreiro, se você ajuda de alguma forma no reino de Deus em qualquer lugar, é pela graça de Deus. Então nós precisamos construir com a motivação correta. Quando nós procuramos fazer as coisas com a motivação certa, para a glória de Deus, deixará de haver partidos na igreja. É o que estava acontecendo em Corinto. Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu gosto desse ou daquele. Nós temos preferências pessoais. Hoje nós temos três pastores diretamente lá na sede, e cada um tem uma característica diferente. A igreja sabe disso, a igreja é esperta, né? Problema nenhum. Cada um tem mesmo um dom de Deus, uma maneira de ser. Porque quando buscamos a glória de Deus, nós queremos é o bem da igreja. Porque se nós buscamos a glória de Deus, é a igreja que nós estamos abençoando. Em Corinto, esses crentes formavam partidos e começavam a se vangloriar do que eles eram, né? E aí a pergunta para a gente caminhar para o final aqui é o seguinte: por que eu estou aqui? O que eu faço? O que eu faço na igreja, eu faço com a motivação correta? Além do fundamento correto, do material correto, do plano correto, eu faço com a motivação correta? Nenhum ministro é dono da igreja, irmãos. Nenhum pastor é dono de igreja. Ninguém. A igreja é de Cristo e nós temos que tratá-la como igreja de Cristo. Qual é a sua? Qual é a minha motivação em fazer o que nós fazemos? Nós devemos lembrar que o Senhor está olhando para nós. Por fim, Paulo diz que nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Tudo encerra em Cristo, que é o fundamento de todas as coisas. Nossos dons, nossas habilidades são para servir ao Senhor. Para concluir, eu e você somos templo de Deus, seja individualmente, seja coletivamente, como comunidade de fé. E Deus cobrará de nós o que nós fizemos com o templo dele. Tem muita gente sujando o templo de Deus, com a mentira, com a prostituição, enfim, um monte de outras coisas. E Deus vai cobrar isso da gente. A Bíblia vai dizer, Deus o destruirá. Ele está falando aqui no sentido de realmente que Deus vai agir na nossa vida, nesse aspecto. Então que Deus nos dê graça, para a gente caminhar. Se a igreja é o lugar onde Deus habita através do seu Espírito, ela não deve ser desonrada de maneira nenhuma. É ela que nós devemos amar. Porque se alguém destruir a igreja, Deus vai gerar uma dificuldade para essa pessoa. Nós somos a habitação de Deus. Precisamos construir sob o fundamento correto, com o material certo, com o plano correto, mas com a motivação correta. Deus nos ajude. Vamos orar nesse instante, colocando a nossa vida diante de Deus e pedindo ao Senhor que nos dê a graça dEle, para que possamos caminhar com a habitação dEle, com o coração alegre na presença do Senhor. E que Deus possa abençoar os irmãos aqui. Que seja esta uma congregação, uma igreja que agrade ao Senhor. E que cada um dos irmãos, cada um de nós, possamos servi-lo com toda a alegria do nosso coração.